Documentos vazados do Pentágono sugerem que os Estados Unidos estão pessimistas com a guerra na Ucrânia. Segundo as publicações, as defesas aéreas de médio alcance de Kiev para proteger as tropas da linha de frente serão completamente reduzidos até 23 de maio. Os documentos vazados altamente confidenciais do Pentágono publicados nas mídias sociais oferecem um ponto de vista pessimista dos Estados Unidos sobre o estado da guerra da Ucrânia, destacando as fraquezas do armamento e das defesas aéreas da Ucrânia e prevendo o impasse da guerra nos próximos meses. Os documentos, que parecem datar de fevereiro e março, detalham muito dos déficits militares percebidos no país, enquanto Kiev se prepara para uma contraofensiva de primavera contra a Rússia. Vários dos documentos confidenciais alertam que as defesas aéreas de médio alcance da Ucrânia para proteger as tropas da linha de frente serão completamente reduzidas até 23 de maio, sugerindo que a Rússia poderá em breve ter superioridade aérea e Zelensky poderá perder a capacidade de reunir forças terrestres em uma contraofensiva. Os documentos também ressaltam problemas persistentes com a própria ofensiva militar da Putin, prevendo que o resultado será um impasse entre os dois lados no futuro próximo. A dura campanha de atritos da Rússia da região de Donbás provavelmente está caminhando para o impasse, frustrando a meta de Moscou de capturar toda a região em 2023, afirma um dos documentos classificados. Funcionários familiarizados com a situação disseram à CNN que os documentos parecem fazer parte de um briefing diário de inteligência preparado para líderes seniores do Pentágono, incluindo o chefe do Estado-Maior Conjunto General Mark Milley. O vazamento dos documentos, muitos dos quais marcados como ultra-secretos, representa uma grande violação de segurança nacional, e o Departamento de Justiça iniciou uma investigação criminal sobre quem pode tê-los vazado, enquanto o Pentágono está investigando como isso afeta a segurança nacional dos Estados Unidos. Além da avaliação da guerra da Ucrânia, os documentos incluem informações coletadas sobre aliados e adversários. O tenente-coronel aposentado Mark Ertling, analista militar de segurança nacional da CNN, disse que os desafios que a Ucrânia enfrenta com sua contraofensiva planejada estão claros há semanas, incluindo a necessidade de integrar novos equipamentos e novas tropas e garantir uma cadeia de suprimentos suficiente seja no lugar. Ele não achava que o vazamento do documento alteraria os planos de Kiev. Não vi nada dos documentos que vi que pudesse fazer com que eu, como comandante, mudasse meus planos, disse Ertling. Ele forneceu algumas informações aos russos em termos de localização de unidades e capacidades de munições e equipamentos, mas eu arriscaria dizer que os russos já sabiam de tudo isso de qualquer maneira. Autoridades dos Estados Unidos alertam publicamente que a guerra pode se arrastar. De muitas maneiras, a avaliação da guerra da Ucrânia é semelhante ao que as autoridades dos Estados Unidos disseram publicamente, já que altos funcionários do governo Biden disseram que o conflito provavelmente se arrastará por meses, se não mais. Mas a avaliação detalhada e inflexível da guerra é apresentada de forma rígida nos slides informativos sobre os desafios que o país enfrenta, apesar de seus sucessos em mais de um ano de guerra. Um funcionário de um país que faz parte do acordo de compartilhamento de inteligência Fari Aves com os Estados Unidos disse à CNN anteriormente que era alarmante ver as informações vazadas sobre a guerra da Ucrânia prejudicando o país no campo de batalha. Ganhos para a Ucrânia serão difíceis de alcançar, mas não ajuda a ter avaliação.
privada dos Estados Unidos, apontando para uma provável impasse de um ano revelada publicamente, disse o funcionário. Publicamente, as autoridades americanas e ucranianas minimizaram a importância dos documentos classificados. O secretário de Estado Antony Blinken assegurou à Ucrânia o apoio de ferro dos Estados Unidos ao país após o vazamento de documentos do Pentágono, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba. Durante uma ligação, Blinken reafirmou o firme apoio dos Estados Unidos e rejeitou veementemente qualquer tentativa de lançar dúvidas sobre a capacidade da Ucrânia de vencer no campo de batalha, escreveu Kuleba na terça-feira do Twitter. Os Estados Unidos continuam sendo parceiros confiáveis na Ucrânia, focados em promover nossas vitórias e garantir uma paz justa, disse Kuleba. Em uma coletiva de imprensa na terça-feira, dia 11, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, disse que o departamento revirará todas as perdas até encontrarmos a fonte dos documentos de inteligência vazadas. A CNN revisou 53 documentos vazados, com os quais parecem ter sido produzidos entre meados de fevereiro e início de março. Pelo menos um dos documentos parece ter sido alterado, informou a CNN anteriormente, que listou o número de vítimas russas e ucranianas e mais da metade do número de mortes russas antes de ser divulgado nos canais pró-russos do Telegram. Ainda assim, as autoridades americanas reconheceram que a maior parte dos documentos parece ser genuína. A Ucrânia já alterou alguns de seus planos militares por causa do vazamento, disse uma fonte próxima a Zelensky à CNN. Esses documentos são estáticos. Eles são uma imagem de um tempo específico. Tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia têm a capacidade de modificar o que estão fazendo e como estão abordando essa questão, e certamente temos muito tempo para a Ucrânia fazer isso, disse o presidente da inteligência da Câmara, Mike Turner, à CNN. Documentos adicionais também surgiram. O Washington Post informou na segunda-feira, dia 10, sobre outro documento vazado com uma avaliação sombria de fevereiro de que os desafios com tropas, munições e equipamentos podem fazer com que a Ucrânia fique bem aquém de seus objetivos em sua contraofensiva planejada para a primavera. Um documento de fevereiro afirma que os Estados Unidos avaliam que a Ucrânia pode gerar 12 brigadas de combate para a contraofensiva da primavera, incluindo 3 treinadas da Ucrânia e 9 treinadas e equipadas pelos Estados Unidos. 6 das brigadas estariam prontas até o final de março e as 6 restantes até o final de abril, segundo o documento. Os documentos vazados incluem mapas detalhados de posição do campo de batalha, estatísticas sobre o número de soldados mortos e feridos, estimativa de tanques, caças e outras armas que foram posicionadas e destruídas. Um slide fornece uma linha de tempo para quando o solo da Ucrânia estará congelado ou quando ficará lamacento e quando será favorável para avançar. A avaliação das forças ucranianas em torno de Bakhmut, onde algumas das lutas mais ferozes entre os dois lados aconteceram este ano. Em uma atualização em fevereiro, a avaliação da inteligência inclui detalhes sobre as aldeias para onde os militares ucranianos se retiram, quais posições ainda controlavam.